boa tarde para vocês, o Carlos, o Ricardo, a todos os nossos clientes e não clientes também, que a gente convidou todo mundo para participar. E a gente tinha feito um bate-papo com o Ricardo há um tempo atrás. Ele nos explicou bem profundamente como que funciona o fundo da Solis, né? Que é uma parceira nossa há muito tempo. A gente já utiliza há bastante tempo o fundo. E eu acho que o importante da gente estar passando por esse momento é de realmente todo mundo entender a profundidade de cada produto que você está investido. Porque hoje o que está acontecendo, e o que aconteceu muito, que a gente viu, foram que muitos clientes, querendo aproveitar o momento, né, investem em alguns tipos de produto que talvez não entenderam profundamente como ele funciona. E a gente às vezes tenta explicar, mas a pessoa fala, não, faz. E não é assim. A gente tenta sempre colocar minuciosamente o que cada produto faz, qual que é os prós e contras de tudo. E o Ricardo é o gestor do fundo, né? Então ele tem muita bagagem para passar para a gente. E eu acho que o grande importante disso tudo é saber aonde está o seu dinheiro e como que funciona um fundo FDIC, entendeu? Isso é o principal. Para que você possa, nos momentos de estresse, saber que seu dinheiro está bem gerido, que ele está bem alocado dentro desses fundos. Então, e se vocês tiverem alguma pergunta nesse Q&A aqui que vocês têm, deixa a sua dúvida ali, que a gente vai deixando todas as perguntas para o final, porque eles podem fazer toda o approach que eles querem mostrar para a gente, e depois a gente vai trocando ideia com as nossas perguntas. Tá bom? Ricardo e Carlos, estão com vocês a bola aí. Legal. Só fazer uma pequena introdução aqui. Primeiro, obrigado a todos aí pela oportunidade em poder falar e obrigado aí pelo convite da Up4. E, bom, como o Felipe comentou, nosso fundo, ele é um fundo com estratégia renda fixa, que ele tem alguns atributos que a gente julga importante e eles são muito positivos para a composição de carteira dos clientes. Então, o Felipe ilustrou muito bem aí o momento que a gente viveu no segundo semestre do ano passado, onde, naturalmente, pelo mercado mais positivo, os investidores estavam mais permissivos ao investimento em ações, em multimercado, mas o que a gente sempre tenta passar, não só no momento como esse, mas em outros momentos, é a importância de um produto como o nosso, como composição de carteira, independente se você vai estar mais alocado em um determinado outro tipo de risco ou menos, mas como composição de carteira, o nosso fundo tem alguns atributos que ajudam muito em momentos de estresse. Então, o Ricardo Binelli, que é o gestor da Solis, o gestor dos fundos, ele vai passar um pouco do racional da carteira, explicar um pouco do que é o ativo que a gente investe e vamos que vamos. Legal. Bom, também queria agradecer a oportunidade, né? A gente andou conversando bastante com o pessoal da Up4 aí e eles perceberam que eu gosto desse negócio chamado FDIC, né? Então, a ideia do fundo da Solis, que é o Solis Antares, é ele ter uma carteira de FDICs. FDICs são fundos de investimento em direitos creditórios, né? É muito mais charmoso e talvez até mais intuitivo, né? Quando a gente fala que são fundos de recebíveis, né? Então, antes de eu entrar especificamente no conceito do que é um FDIC, né? Eu acho que era legal a gente passar por algumas questões relacionadas a esse momento, que é o seguinte: ele é um produto de crédito estruturado, né? Ou seja, ele não é apenas um produto de crédito onde existe um credor e um devedor e você está ali atento se o devedor vai pagar a sua dívida ou não, né? O FDIC ele tem todo um conjunto de outras ferramentas que fazem com que o nosso risco como investidores seja muito menor, seja muito mais diluído e muito mais protegido, né? Então, eu acho que a grande qualidade do nosso produto para um investidor você está comprando um crédito
com um nível de proteção muito grande, né? Como o crédito, especialmente no Brasil, é uma coisa cara, né? Você pagar taxa de juros, você paga bastante, significa que um FDIC ele tem matéria-prima para remunerar bem. Então, você tem proteção, matéria-prima para remunerar bem. E um outro ponto muito importante, a maneira como os administradores, né, que são os síndicos, aqueles que cuidam dos fundos de investimento, tratam os FDICs, né? Eles tratam os FDICs sem marcação. O que significa isso? Um FDIC foi emitido a CDI mais 3, independentemente do mercado, o administrador vai contabilizar aquela cota a CDI mais 3. A CDI mais 3 significa que você passa por momentos de grande turbulência, certo? E o nosso fundo não perde rentabilidade, né? A gente não surfa ondas. O objetivo do nosso fundo não é surfar ondas. O objetivo do nosso fundo é encontrar dívidas muito bem protegidas que nos remunerem bem e que a gente ganhe consistentemente durante toda a vida do fundo, né? É isso que o Solis Antares busca entregar. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar explicar um pouco, de uma maneira mais didática para vocês, o que é um FDIC, né? E como é que esse FDIC protege a nós investidores. Então, vou compartilhar com vocês um materialzinho que eu tenho aqui. Vamos lá. Ups, desculpa. Então, pensando num FDIC, acho que um exemplo bem intuitivo de entender é a gente pensar numa relação comercial, certo? Entre um laticínio, né, e um conjunto de supermercados e padarias, né? O que vai acontecer? O laticínio vai vender lá o leite, né, para as padarias e supermercados pagarem daqui a 30, 60 dias. Então, as padarias dão para esse laticínio uma duplicata, né? Ou seja, um compromisso de que elas vão pagar aquela dívida, né, daqui a 60 dias, por exemplo. Entretanto, o laticínio precisa de dinheiro agora, porque ele está comprando uma máquina, ou precisa comprar mais leite, ou qualquer coisa que seja, e ele tem interesse em antecipar aquele recebível que ele tem contra os supermercados e as padarias. Só que, em vez de ele procurar um banco, ele sabe que existem investidores desejosos de alocarem o seu dinheiro e estão dispostos a pegar e correr o risco, não exatamente do laticínio, mas de um grande conjunto de padarias e supermercados, né? Ou seja, eles têm um interesse em diversificar o seu risco. Então, nasce aí um FDIC. E como é que funciona? Os investidores aplicam seu recurso no FDIC, o FDIC encaminha o dinheiro para o laticínio e recebe do laticínio aquela duplicata, né? Então, o fundo comprou aquele direito de crédito, né? A padaria ia pagar ao laticínio daqui a 2 meses R$100, aquilo é vendido com desconto para o fundo, por R$95, por exemplo, né? E aí, na data do vencimento, a padaria ela paga direto para o fundo, né? Então, a primeira coisa muito interessante que o fundo de recebíveis tem é que você deixa de correr risco de um cedente para correr risco de um montão de sacados, né? O seu crédito ele é super pulverizado, né? E depois, na hora de devolver o dinheiro, o fundo devolve o dinheiro acrescido daqueles juros, por isso que devolveu aqui um dinheirinho maior, né? Então, o que o FDIC faz? Ele converte
crédito em investimento, né? Quando a gente vai pensar em como é que o FDIC ajuda a gente a se proteger, né? A gente vai se deparar com várias questões inteligentes aqui. A primeira delas chama-se subordinação, né? O que é isso? Quando você vai para dentro de um FDIC, você não tem uma única classe de cotas. Você tem 2 ou 3 classes de cotas, né? A primeira classe de cotas de um FDIC, ela se chama classe subordinada, né? Então, o que é a classe subordinada? Ela é uma classe que corresponde a um colchão de proteção, né? Então, imagine, e vou citar um exemplo verdadeiro, né? Há alguns anos atrás, a Parmalat chegou e pegou e montou um FDIC, tá certo? Exatamente naquele modelo que eu coloquei no slide anterior. Ela cedeu para o fundo, ela vendeu para o fundo o direito de receber toda uma quantidade grande de crédito de 1 quintilhão de padarias e supermercados, né? E aí, a hora que o fundo estava sendo montado, veio uma empresa de auditoria, olhou a carteira de recebíveis da Parmalat e mensurou a inadimplência. Olha, o Parmalat, a sua inadimplência é 4%. Tá bom. Aí veio a agência de classificação de risco, né, a agência de rating, e chegou para a Parmalat e falou o seguinte: Parmalat, você quer uma nota boa para o teu fundo? Você quer um rating bom para o teu fundo? Você tem que colocar uma quantidade de dinheiro, certo? Em cotas subordinadas de 30%. Se você botar 30% de dinheiro próprio nesse fundo, você está cobrindo mais de 7 vezes a inadimplência histórica, né? De 4%. Então, você vai dar uma ótima qualidade de crédito para esse fundo, né? Então, a Parmalat foi lá, certo? Num fundo de 100 milhões de reais, ela investiu 30 milhões de reais. Para quê? Para cobrir aquela inadimplência, né, de 4%. Aí tem uma segunda classe de cota, né, que é a chamada cota sênior. O que é a cota sênior? É uma cota que vai ajudar a comprar aquele crédito, mas que ela é protegida pela cota subordinada, né? Então, o nosso fundo, ele não compra cota subordinada, né? Ele compra só cota sênior e, em alguns veículos, tem uma outra cotinha aqui no meio chamada mezanino, né? Vamos lá, lembrar aqui da aula de português, né? Por que a cota se chama subordinada? Porque o retorno desse cara, dono da cota subordinada, ele está subordinado ao retorno do cotista sênior e da mezanino. Ou seja, só depois que sêniores e mezaninos recebem é que o subordinado recebe. Se a gente inverter aqui a ordem dos fatores, é a mesma coisa que a gente dizer que o subordinado ele arca com a primeira perda, né? Se tiver uma inadimplência, quem consome capital é o subordinado. Mas, na nossa visão, a subordinação ela tem um papel tão ou mais interessante do que essa proteção, né, estatística, aritmética, né, de ser um múltiplo da inadimplência. E qual é esse papel que a subordinada pode ter? Chama-se alinhamento de interesse, né? Porque, veja, se a gente obrigar que o cara que escolhe o crédito do fundo, né, ou o cara que cede o crédito no fundo, nosso exemplo ali é a Parmalat, se esse cara ele for o cotista subordinado, ou seja, se ele for a primeira perda, vocês concordam que ele não tem incentivo nenhum a trazer ativos ruins para o fundo, né? Ao contrário, ele tem interesse em só colocar coisas boas no fundo para que o fundo performe direitinho e ele receba o dinheiro dele,
né? Então, o nosso fundo, o Antares, ele não compra cota subordinada. A gente quer contar com essa proteção, mas mais do que isso, a gente exige que no regulamento do FDIC esteja escrito o sujeito que cede o crédito ou o sujeito que escolhe o crédito, ele tem que ser o cotista subordinado, né? Um outro ponto que a gente gosta muito é exatamente essa questão da pulverização do risco, né? A gente vai comentar depois especificamente sobre a carteira do Antares, mas a gente gosta muito de crédito bem pequenininho, né? Por quê? Não é apenas porque você está disperso num conjunto maior de devedores e aí você tende a ter uma menor correlação de risco entre eles. Não é só isso, né? Uma dívida pequena, uma dívida de um valor menor, ela é uma dívida com uma propensão maior de pagamento, né? Um exemplo que eu gosto sempre de dar. Imagine um sujeito que tem uma dívida de R$50 mil e 10 dívidas de R$5 mil e ele só tem R$50 mil no bolso, né? O que ele privilegia pagar? Ele privilegia pagar as 10 dívidas de 5 mil. Eu vou pedir uma gentileza a vocês, porque é o waiver do home office. Aqui em São Paulo está ventando uma enormidade e eu preciso fechar a porta aqui que está fazendo um barulho danado. Só um minutinho, por favor. Desculpa. Então, só retomando o raciocínio, né? Uma pessoa que tem 50 mil no bolso, uma dívida de 50 mil e 10 dívidas de 5 mil, por que ela resolve as 10 de 5 mil primeiro, né? Porque, independentemente do tamanho da dívida, qualquer dívida paga em atraso te negativa, né? Te deixa negativado lá no Serasa, te deixa negativado na central de risco do Banco Central, né? Então, é claro que ele vai preferir pagar as 10 dívidas de 5 mil, porque ele tira 10 problemas da frente e ele centra a força de negociação dele naquela dívida de 50 mil. Né? Então, quando você fala de uma carteira muito pulverizada, não só você dividiu o seu risco em muitos devedores, como você aumentou a propensão de pagamento daquela dívida. Né? Outra coisa que a gente gosta é que o regulamento do FDIC, né, que veja, gente, um fundo de investimento é um condomínio, que nem o condomínio do prédio em que a gente mora, né? Então, ele tem lá um estatuto, que no caso do fundo se chama regulamento, e esse regulamento descreve todas as regras que aquele fundo, aquele condomínio tem que seguir. Na nossa visão, o FDIC, diferente dos outros produtos de crédito, ele tem um regulamento muito rígido e muito informativo. Então, a hora que você lê o regulamento de um FDIC, você tem a tranquilidade, né, que aquilo que está escrito ali vai ser cumprido pelo gestor. Não tem a possibilidade do gestor ter ali momentos, né, de liberalidade aonde ele possa, por exemplo, concentrar o dinheiro dele num devedor além daquilo que está definido no regulamento. Então, esses 3 itens que eu menciono aqui, né? Primeiro, a questão da concentração. Então, está escrito no regulamento do fundo, por exemplo, o maior cedente vai poder receber 10%, os 10 maiores cedentes vão poder receber 30%, os 10 maiores sacados vão poder receber 20%, o maior sacado 5%. Se eu estou confortável com aqueles limites de concentração, eu posso ter o conforto de que aquilo ali não vai ser desvirtuado pelo gestor, né? Então, a hora que eu analisei aquele regulamento e eu estou confortável com aqueles critérios, eu tenho certeza que aquilo vai ser cumprido, né?
Um outro item que a gente gosta muito é essa questão que a gente chama de elegibilidade. O que é isso? O regulamento define com muita clareza o que o fundo pode comprar ou não comprar, né? Então, de vez em quando, você vê uma debênture, né, em uma oferta pública qualquer, e lá está descrito como é que a empresa vai usar o dinheiro. E aí é uma coisa mais ou menos assim: a empresa está captando recurso para reduzir o seu endividamento, equacionar a situação de capital de giro e fazer eventuais aquisições, né? Então, uma coisa genérica. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês do FDIC do Banco Volkswagen, né? O Banco Volkswagen, há uns anos atrás, lançou um FDIC. Você ia olhar o regulamento, estava escrito lá o seguinte: primeiro, só vai poder comprar, o fundo só pode comprar contratos de financiamento de veículos zero. Então, eu que estou lendo o regulamento, estou vendo o seguinte: opa, é um bem que, se precisar ser tomado, tem valor de venda. Legal. Depois, só vale contrato de financiamento cujos veículos tiveram no mínimo 50% de entrada. Opa, o devedor já pagou metade do bem. A propensão dele querer continuar pagando é grande. Boa. Depois, só vale contratos de financiamento de veículos com no mínimo 2 parcelas pagas. Por quê? Porque as fraudes acontecem na primeira e na segunda parcela. Opa, então eu tenho um risco de fraude mitigado. Depois, só valem devedores com no máximo 70 anos de idade. Por quê? O fundo tinha 5 anos e a gente queria evitar eventuais devedores falecendo durante a vida do fundo. Então, percebam a diferença da granularidade, do detalhamento da informação que tem num regulamento de FDIC para a gente tomar a decisão, né? É muito mais... a sensibilidade de risco que a gente consegue ter é muito mais assertiva do que em outros instrumentos, né? E a questão dos eventos. O que são eventos, né? Você vai olhar lá no regulamento do fundo e tem uma série de situações, certo? Que, se porventura forem atingidas, elas obrigam o administrador, o síndico do fundo, a convocar uma assembleia e permitir aos investidores dizerem o seguinte: eu não quero mais continuar, eu não estou confortável, eu quero que o fundo acabe, né? Então, por exemplo, eu expliquei a questão da subordinação, né? Imagine que o fundo esteja lá descrito que a subordinação daquele FDIC é de 30%. Teve uma inadimplência e aquela subordinação caiu de 30% para 28%. O que o administrador faz? Ele chega para o cotista subordinado e fala: amigo, caiu de 30% para 28%. Você tem que recompor de 28% para 30%. Se o subordinado não recompuser, o administrador vai lá e chama uma assembleia para a gente decidir se a gente quer acabar ou não com o fundo, né? E assim, existem eventos para níveis de atraso, a gente tem eventos, se por acaso a nota do fundo, a classificação de risco, cair 1 ou 2 notas, você tem uma série de indicadores de risco que permitem o acionamento do gatilho do evento de avaliação. E que, em última instância, significa o seguinte: você consegue sair do seu risco com muito mais velocidade. Nenhum outro instrumento de crédito te permite uma saída antecipada tão ativamente como o FDIC permite. Outro ponto interessante é a questão da formalização, né? Dentro de um FDIC, não é apenas o gestor que está olhando. Você tem a CVM olhando, você tem o auditor olhando, você tem a empresa de rating olhando. Para cada um desses prestadores de serviço do fundo, o fundo é obrigado a entregar um volume de informações periodicamente e formalmente, em cima do qual o gestor e o administrador estão vinculados juridicamente. Ou seja, se eles entregarem qualquer informação inconsistente com a realidade do fundo, eles podem pagar multas relevantes, perderem os seus direitos de administrar e gerir fundos, né? Então, é um fundo protegido também pela governança. E a questão da marcação a mercado, que eu já tinha comentado antes, que o FDIC não tem, né? Então,
olhando o instrumento FDIC, Ricardo, acho que deu uma travada aí. Eu acho que travou mesmo. Vamos dar um segundinho aí. Agora... O Ricardo travou. Tá bom. Travou em que... Alô. Oba. A marcação a mercado, né? A diferença de marcação a mercado do fundo do FDIC para um fundo de crédito. Tá, voltou aqui para mim agora. Tá bom. Que esse ponto eu já tinha explicado ali atrás, né? Então, assim, fechando o conceito do que é um FDIC. É um fundo que vai comprar créditos de maneira antecipada, né? Compra o direito a receber um crédito, cujo charme é você deixar de correr risco de um cedente e correr o risco de muitos sacados e, com isso, diluir o seu risco, que conta com uma estrutura de capital, ou seja, classes de cotas, onde a cota subordinada protege as demais classes e tem uma série de informações em seu regulamento relacionadas ao que você compra, em que concentração você compra, que não existe em nossa leitura de forma tão detalhada em nenhuma outra classe de ativo de crédito, e conta com uma proteção interessantíssima dos eventos de avaliação, que são portas de saída precoces de uma situação de risco. Além disso, o fundo conta com vários participantes com dever formal de olhar, né? O nome técnico que a CVM gosta de usar são os gatekeepers, né? Os guardadores do portão que estão olhando ali e são responsáveis por aquilo tudo que está dentro do fundo. Tá? Então, a minha ideia era explicar aqui o que é FDIC. Felipe, a minha proposta é eu comentar um pouco mais agora sobre o Antares propriamente dito e a gente abrir para perguntas. Ou você acha interessante a gente fazer um intervalo agora para perguntas do conceito de FDIC e depois a gente entrar no fundo? Não, pode prosseguir. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca ali nesse Q&A, que a gente já vai tentando aqui organizar as perguntas no final aqui, tá bom? Maravilha. Então, vou mudar de apresentação aqui e vou falar sobre o nosso Solis Antares, né? Então, se a gente concorda que o FDIC ele é um instrumento com todo um ferramental para mitigar poderosamente o nosso risco de crédito, se isso vale como conceito de um FDIC, imagine então uma carteira diversificada de FDICs, né? Então, isso é o Antares. O Antares ele é uma carteira que conta com 57 FDICs investidos, né? Com os mais diversos lastros. A gente tem o lastro duplicata, a gente tem o lastro crédito consignado, a gente tem o lastro crédito corporativo, a gente tem diversos lastros dentro do FDIC, né? E a hora que a gente está falando de 57 FDICs, a gente tem que entender que aqui nós temos diversificação geográfica, então nós temos FDICs no Rio Grande, nós temos FDICs em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio, Minas, Pernambuco e Ceará. Então, a gente está geograficamente disperso em termos de risco. Estamos dispersos em termos setoriais. O nosso fundo, a gente controla as notas fiscais, né, as duplicatas dos fundos onde a gente investe, e a gente calculou, nós temos exposição a 480 atividades econômicas diferentes. Então, a gente também não tem nenhuma exposição setorial, né? Mas, mais do que isso, a gente conta com inteligências diferentes de ofertar crédito, inteligências diferentes de cobrar o crédito, né? Então, a gente entende que é mais do que uma soma de cedentes e sacados diferentes, né? A nossa exposição, ela esse gráfico aqui de pizza
ele ainda é referente a fevereiro. De março saiu ontem e eu não tive chance de atualizar, mas digo a vocês que a nossa maior exposição já caiu para 6%. Né? Então, não tem, na verdade, 5,99%. A gente não tem nenhuma grande concentração. A nossa carteira ela é bastante diversificada. Mas tem um ponto que eu acho muito interessante de a gente explorar para esse momento que a gente está vivendo, que é não apenas olhar a carteira do Antares, mas a gente mergulhar dentro da carteira dos FDICs em que a gente investe. Né? Porque se a gente somar o patrimônio daqueles 57 FDICs, a gente vai aí para perto de 8 bilhões e meio de reais. Né? Mas lá dentro, a gente está falando de um recebível de apenas R$ 5.400. Né? É muito, muito pulverizado esse nosso patrimônio. Né? E conforme eu coloquei para vocês, é um patrimônio que tem uma propensão maior de pagamento. Se a gente olhar aqueles 57 FDICs, a gente vai perceber, deixa eu voltar aqui, por favor, para o slide anterior, que a gente tem 70% concentrado numa classe chamada multicedente multissacado. Né? Então, nós temos desses 57, 37 FDICs, né, são multicedente multissacado. O que é um FDIC multicedente multissacado? Ele é um FDIC de factoring. O que é isso? Antigamente, um sujeito pegava, certo? E comprava duplicatas com desconto numa empresa dele, e essa empresa ela tem a atividade que ela faz, é a atividade de factoring, desconto de duplicatas. Esse cara pegou e falou o seguinte: poxa, quando eu compro uma duplicata através da minha empresa, eu pago o CPMF, que hoje nem existe mais, né? Mas naquela época que ele montou o FDIC existia. Então, eu pago o CPMF, eu pago o IOF, depois a minha empresa paga ISS, PIS/COFINS, contribuição social e o imposto de renda. Aí ele falou o seguinte: poxa, se eu pegar o meu próprio dinheiro, integralizar dentro de um fundo e começar a comprar as duplicatas dentro do fundo, o que acontece? A minha carga tributária vai para o espaço. Né? Por quê? Porque o ambiente do fundo de investimento ele é isento. Dentro do fundo não tem IOF, não tem PIS/COFINS, não tem contribuição social. Ele, cotista, paga imposto de renda a hora que ele resgatar a cota dele. Então, a hora que o factoreiro virou fidiqueiro, como a gente brinca aqui, ele teve um ganho tributário enorme, que tem um efeito colateral positivo para a gente igualmente gigantesco. Por quê? A hora que o dinheiro dele ficou mais barato, a taxa que ele cobrava ficou muito mais competitiva. E ele, então, passou a competir com os bancos. Enquanto factoreiro, ele tinha que lidar com empresas com situações econômicas mais difíceis. Enquanto fidiqueiro, dada essa eficiência tributária, ele passou a competir por clientes melhores. Né? O factoreiro, assim como qualquer um de nós, não quer correr risco. Quanto menor o risco que ele corre, melhor. Então, a hora que ele virou fidiqueiro, ele pegou e ganhou muita qualidade de crédito nessa carteira. Nós, da Solis, durante muitos anos da nossa vida, trabalhamos com FDICs de factoring. Né? Por quê? Primeiro, parte da equipe, lá atrás, coisa de 15, 20 anos atrás, era factoreiro. E depois, coisa de 10 anos atrás, nós começamos a trabalhar junto num banco que era administrador e custodiante, ou seja, era o síndico e tinha lá uma área de gestão que nós tocávamos de FDICs de factoring. Então, a gente conhece muito bem essa turma, a gente conhece muito bem o modus operandi deles. Por isso, o nosso conforto em ter essa alocação mais relevante nos FDICs de factoring. E eu estou voltando, eu fiz esse passo atrás para voltar aqui para o detalhamento da carteira do Antares,
Porque, veja, a gente tem esse ticket pequeno, eu comentei, ele tem uma componente maior de propensão a pagamento pelo seu baixo valor, mas tem uma segunda, que é o seguinte: o devedor, ele sabe que quando a atividade econômica, né, voltar a ser reaberta nesse nosso momento de coronavírus, os bancos vão estar completamente retraídos. E os FDICs vão ser, eles sim, uma fonte confiável, estável de funding, de financiamento. Então, hoje, além de escolher as dívidas pequenas, a hora que o devedor olha quem é o credor dele, é claro que ele vai privilegiar aquele credor que vai estar do lado dele na hora que as portas se abrirem, né? Então, a gente tem uma segunda componente de favorecimento em termos de propensão de pagamento pelos nossos FDICs, em grande parte serem FDICs aí do segmento dos multicedentes e multissacados. Sobre o prazo médio da nossa carteira, ele também nos defende muito, especialmente num momento como agora, né? Por quê? Porque, veja, o cara comprou recebíveis, né? E a cada 42 dias, aqueles recebíveis vão sendo pagos e o dinheiro vai entrando na conta do FDIC, né? Numa situação como a que a gente tem hoje, significa o seguinte: a cada dia, o gestor, o factoreiro daquele fundo, ele pode decidir: compro alguma duplicata? Ou o cenário está arriscado e faz mais sentido eu deixar o meu dinheiro em caixa? Ou melhor, eu quero comprar uma duplicata, mas eu vou ajustar os setores para onde eu vou dar dinheiro. Agora, eu vou privilegiar setores pouco expostos ao coronavírus, que são setor de alimentos, indústrias correlacionadas com o setor de alimentos, como, por exemplo, a parte de transporte de alimentos, embalagens de alimentos. Eu vou privilegiar o setor de limpeza, eu vou privilegiar o setor de fármacos, né? Então, diferentemente de outras classes de ativos, aqui a gente consegue ajustar o nosso risco, na verdade, o gestor do FDIC, com muito mais velocidade, né? Imagine você posicionado numa debenture do setor de shopping centers com 4 anos de vencimento. Você não consegue diversificar o seu risco desse segmento que, nesse momento, está sendo muito penalizado. A nossa carteira não. Ela se adequa ao risco com muita velocidade, né? Então, a gente tem uma carteira com apenas 42 dias. Conforme eu falei, a gente tem um grande conjunto de cedentes e uma enormidade de sacados, né? E 480 quinais, que são os Códigos Nacionais de Atividade Econômica que eu mencionei ali atrás, que é a nossa diversificação setorial, né? Mas eu queria falar um outro aspecto relacionado à questão da subordinada e que está muito vinculado a esse segmento dos multicedentes multissacados, né? O que acontece? Qual é a troca que existe entre o cotista subordinado e o cotista sênior? O subordinado chega para o sênior e fala o seguinte: olha, eu vou ser a proteção contra a inadimplência. Eu tenho 30% de dinheiros para uma inadimplência média de 4%. Então, eu estou te protegendo para caramba. Em contrapartida, você vai me deixar usar o teu dinheiro e um pedaço da taxa de empréstimo que eu usar, eu vou capturar, certo? Nós vamos emprestar a 2, um pedaço disso vai para você, um pedaço disso vem para mim, né? Emprestei a 2, 1% é para você, 1% é para mim. Significa o seguinte: a cota subordinada, como ela usa um pedaço do retorno da cota sênior, ela cresce muito mais rápido do que a cota sênior, né? E o que acontece? No FDIC de factoring, interessa ao factoreiro deixar o dinheiro dentro do fundo, né? Por quê? Se ele levar o dinheiro para factoring, ele tira o dinheiro do fundo e leva para factoring, ele vai levar o dinheiro para uma situação tributária muito pior. Então, ele mantém o dinheiro dele
dentro do fundo. Ou seja, a subordinada que cresce mais rápido que a sênior, vamos imaginar o seguinte, o fundo começou com 30% de subordinada, 70% de cota sênior, né? Como a subordinada cresce mais rápido, daqui a alguns meses tem 40% de subordinada, 60% de cota sênior. Se você pegar o FDIC de empréstimo consignado, o FDIC do automotivo, do crédito pessoal, o que acontece? De tempos em tempos, o cotista subordinado vai lá e resgata o excesso. E aquilo que era 40, 60 volta a ser 30, 70, que é o que está escrito no regulamento. Para o factoreiro não faz sentido, porque tributariamente na factoring é muito ruim. Então ele deixa a subordinação dentro do fundo. E a gente chega nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui. O que é essa imagem? Isso é a carteira do Antares, né? Esse montão de FDICs que tem aí. Na barrinha mais clara, com o númerozinho branco, tem um nível de subordinada que está escrito no regulamento. E a barrinha escura com o número mais amarelinho é o que efetivamente tem de subordinação dentro do nosso fundo. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, pela média da nossa carteira, pelo regulamento, a subordinada é 32%, mas, na prática, a nossa subordinação é de quase 46%. Se a gente pegar aqui, nessa média, você tem os FDICs de consignado cuja subordinação são mais baixas, porque o risco é mais óbvio, né? A hora que você vai para o FDIC de factoring, o nível de subordinação ele é ainda maior. É algo como 55% de proteção. Então, a hora que a gente olha o cenário que a gente está vivendo, o que a gente enxerga é o seguinte, é um cenário desafiador, a gente vai ter um crescimento de vencidos, certo? Agora, a nossa proteção é tão grande, que eu não enxergo nenhuma possibilidade das nossas cotas sêniores e mezaninos terem algum tipo de impacto. Então, como eu tenho dito para todo mundo com quem a gente tem conversado, a gente entende que o Antares conta com duas proteções muito poderosas. A proteção quantitativa, de um nível de subordinação pelo regulamento parrudo e pela prática mais parrudo ainda. Então, a gente tem uma proteção quantitativa muito consistente, mas, além disso, a gente tem uma proteção qualitativa dada pelo alinhamento de interesse. Porque, veja, o cotista subordinado é o cara que escolhe o crédito, é o cara que cobra o que está em atraso. Então, do nosso lado, a gente tem um cara extremamente alinhado em dar crédito com muita qualidade e agora que a situação está mais difícil, que ele cobre esse crédito com muita energia, né? Então, fechando o meu raciocínio, o nosso fundo, ele compra um ativo que, como conceito e forma, é muito protegido pela subordinada, pelos seus regulamentos, pela sua estrutura de capital, né? E o Antares, em particular, ele é protegido por uma carteira muito diversificada, 57 FDICs, com um recebível muito picadinho de R$ 5.400, que tem uma propensão maior de pagamento, e um crédito que foi concedido por um cara que tem muita expertise no que faz e que tem muita preocupação em perder dinheiro. Então, o conceito do instrumento FDIC nos protege, a maneira como a gente compôs o Antares nos protege. Então, essa é a apresentação que eu queria fazer do nosso produto. Estou aí à disposição agora para as perguntas de vocês. Então, já vamos começar aqui. Já tem uma pergunta. Qual a taxa média de retorno do FDIC? E ainda, quais os prazos mínimos, né, no caso do Antares, ou recomendados para a participação dos fundos? Por exemplo, talvez seja uma parte mais nossa aqui de mostrar para ele, para os investidores que ele já seria um fundo mais de médio prazo, mais de médio para longo prazo, né? Não é um fundo de liquidez, né? Que ele é um D60, mas fala um pouco da taxa de retorno dele, como que vem hoje, histórico.
Legal. Vamos lá. A gente tem, no passado recente, né, uma mudança completa de paradigma do que é um retorno desejável. Né? Até coisa de 8 meses atrás, 1 ano atrás, a gente ainda ficava mais satisfeito com o retorno da taxa básica de juros. Né? Então, qual era o nosso objetivo? Era gerar um retorno acima de 120% do CDI. Isso olhando assim da metade do ano passado para trás. Né? Então, a taxa de juros era 10, a gente queria dar 12, 12,5, né? Enquanto que os CDBs, as aplicações mais tradicionais, iam dar 103, 105. Né? Depois da queda da taxa de juros, a gente teve uma mudança de paradigma e começou todo mundo a dizer o seguinte: espera aí que essa taxa de juros aí não me interessa, me premia pouco, eu quero uma taxa acrescida de um cupom mais robusto. Né? Então, nós aqui no Antares deixamos... Antigamente, a gente comprava FDICs na casa de 135, 140 do CDI, que depois dos custos entregavam ao investidor 125, 120% do CDI. Atualmente, a gente vem trabalhando por comprando cotas que paguem no mínimo CDI mais 3, certo? Então, o Antares ele vem caminhando em direção aos 140, né? Porque o Antares é um fundo grande, tem um BI 100, né? O master dele tem um BI 100 de patrimônio, então a gente ainda tem uma taxa de ativos comprados a 130, 135, 140 do CDI, né? Mas o fundo que rodava a 120 está rodando a 136, 137 e a gente vai caminhar. Quanto mais ativos a gente tiver na carteira com a nova precificação, mais a gente vai trazer esse prêmio para cima. E a segunda questão é a questão do prazo. Né? O que acontece? Os FDICs, como instrumentos, são fundos fechados. São fundos que, na maioria das vezes, não pagam resgate. Ele tem um fluxo de pagamentos. Então, o modelo mais usual é assim: 18 meses de carência e 18 parcelas de pagamentos onde o dinheiro é devolvido para o fundo. Então, o que a gente tem que fazer na nossa gestão aqui? Comprar fundos de caixa, né, para pagar resgate, comprar os poucos FDICs abertos, né, que pagam resgate em prazo inferior ao do Antares, e fazer um fluxo de caixa das amortizações mensais que o fundo paga. Então, para vocês terem uma ideia, atualmente o Antares recebe entre 25 e 30 milhões de reais por mês de amortização daqueles 57 FDICs que a gente já comprou. Tem alguns que a gente já comprou lá atrás e eles estão vencendo, tem outros que a gente comprou mais recentemente e está no período de carência ainda. O Antares tem 60 dias de prazo para pagar resgate. Bom, tem algumas perguntas aqui também. Só antes de fazer a pergunta para você, eu só queria falar para todos os participantes que ao acabar a live, a gente vai mandar uma enquete para vocês, para saber também um pouco mais de quais pessoas que a gente procura para trazer para vocês e se vocês estão gostando dessa forma de live, para a gente estar sempre fazendo cada vez mais. Tá? Vou usar um pouquinho mais de você aí, Ricardo. Toca o pau. Vamos lá. Qual que é a sua expectativa de crédito para o cenário brasileiro, principalmente com agora a gente tendo esses 180 graus que a gente deu agora, né? A gente vinha num país em crescimento, em franco crescimento, a gente via que as coisas estavam acelerando e a gente teve uma ruptura abrupta de demanda e oferta. E eu queria entender assim, e aí eu já entro nessa questão do crédito, né? Aonde você vê que pode ter maior chance de risco dentro do crédito no Brasil? Bom, a pergunta é muito interessante porque é legal a gente recuperar essa dinâmica, né? Apesar de a gente vir de um crescimento sem vergonha nos últimos anos, né? As empresas, né, e as pessoas vieram fazendo um dever de casa interessante, e a queda da taxa de juros ajudou também, e o nível de inadimplência
das carteiras nos últimos 2 anos, ele veio melhorando substancialmente, né? Então, a gente vinha, tanto as carteiras dos FDICs, mas se você pegar os dados de inadimplência do Banco Central, eles também vinham diminuindo de uma maneira consistente no passar dos anos, né? O que a gente enxerga agora é que enquanto as pessoas, as empresas, né, não conseguirem vender, e enquanto as pessoas tiverem seus salários ameaçados, né, ou cortados, a gente vai ter uma diminuição da capacidade de pagamento, certo? O que eu entendo que é o cenário da cabeça de todo mundo é que isso que a gente está vivendo, o isolamento, né, ele não pode perdurar por um prazo muito maior de tempo. A gente vai ter que conseguir saídas diferentes, né? Então, assim, uma coisa que eu estava pensando isso hoje, porque eu recebi um videozinho desse de internet, que vários devem ter recebido, que na República Tcheca a turma está usando lá máscara, né, com uma frequência maior, e isso tem sido um diminuidor do nível de contágio. E toda vez que a gente olha uma foto da China, tem um montão de gente mascarada, né? Então, a impressão que eu tenho é que a gente vai pegar e vai seguir em algum caminho aqui, certo? Que com mais proteção a gente vai voltar à atividade, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta ela é muito difícil no que diz respeito a gente traçar cenários, porque, assim, se você pegar e entender, olha, nós vamos ficar em casa nos próximos 6 meses, realmente vai ser um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda. Mas não me parece razoável uma saída de política pública nessa direção, certo? O que a gente tem enxergado bom, a quarentena vai ficar até metade de abril, eventualmente até o final de maio, né? O começo de maio, né? Voltamos na segunda quinzena de abril ou voltamos no começo de maio. Agora, eu não consigo enxergar uma extensão muito maior do período de quarentena. E aí eu acho que a gente vai ter um problema, um crescimento na inadimplência, mas veja, assim que as empresas ligarem a luz, certo? Primeiro, vai ter consumo. Segundo, vai ter crédito, quer dizer, vai ter demanda por crédito, né? Eu acho que um exemplo que para mim é muito elucidativo, né, é a questão das academias, né? As academias estão fechadas, certo? Todo mundo está em casa preocupado com a sua saúde. Ou seja, a hora que as academias reabrirem, você vai ter uma volta do público a um instante. Vai ter um pouco de preocupação, o público vai para voltar ao tamanho normal, ainda leva um tempo, beleza, mas vai ter receita para as academias a um instante, né? Sem contar as alternativas criativas. Hoje mesmo eu faço Pilates, a turma do Pilates falou que vamos dar aula por vídeo, né? Ou seja, maneiras de continuar recebendo. Então, assim, eu me preocupo um pouco porque a hora que a gente começa a levar para quadros muito extremados, certo? Eu acho que começa a perder sentido, né? Porque aí não é crédito, né? Pensa na Gol, né? Pensa nas companhias de aviação, certo? O que acontece com elas se elas ficarem 1 ano sem poder voar? Acabou, certo? Assim acabou o mundo inteiro, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado só para ver até onde a gente vai querer levar o estresse, porque chega um determinado momento que ele perde consistência como tese, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês primeiro, olhando até aqui, a gente está mergulhado na carteira dos FDICs, né? Uma coisa que eu não comentei aqui, para não estender demais, é que esses FDICs de factoring, para que a Solis faça o investimento, eles têm que nos dar acesso à carteira deles, duplicata a duplicata, pelo menos uma vez por mês, mas pelo bom relacionamento que a gente tem, 70% deles nos dá acesso à carteira diariamente.
Então, a gente está enfurnado na carteira e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, até aqui, a adimplência das carteiras ainda está saudável. Ela vem surpreendendo positivamente. Não é que está alto, está igualzinho 20 dias atrás, não, mas todo mundo tinha presumido um nível de vencidos muito maior do que aconteceu. Então, as carteiras vêm performando bem, os factoreiros têm parado de operar, o volume caiu 80%. Então, o cara está totalmente focado em receber o dinheiro que está na rua, e esse é um outro aspecto que a gente gosta desse segmento do multicedente, multisacado, é que o factoreiro é um cara muito disciplinado, ele não é um cara oportunista, né? Ele não é um cara afeito a risco, ele é avesso a risco, né? Então, ele não está, deixa eu ver se eu ofereço uma graninha com uma taxa de juros maior. De forma nenhuma. Eu estou trazendo dinheiro para casa. Então, o que a gente está vendo é os caras muito conscientes, muito preocupados aonde dar crédito, né? Com um volume muito menor, com muito mais pulverização. As carteiras estão ainda, se a gente tiver essa conversa daqui a um mês, muito possivelmente o nosso ticket médio vai estar mais baixo do que esses 5.400 que a gente falou agora. E, de novo, num cenário que incorpora um aumento da inadimplência, ainda assim eu não enxergo a gente sendo afetado nas nossas cotas. Legal. Muito obrigado, Ricardo, pela aula. Muito obrigado pela abertura de mente que a gente tem ainda para o cenário. E espero que a gente volte a fazer várias vezes isso. E na hora que o cenário melhorar, a gente fazer um evento aí juntos, né? Trazer você aqui para você conhecer, ter mais proximidade também com os clientes e tudo mais. E, pessoal, então a gente está tentando trazer justamente para isso, para que a gente entenda cada produto, entenda a cabeça do gestor, entenda como a gente está dentro desse turbilhão de informações que a gente tem que ter informação mais consciente, mais fundamentada para a gente saber onde está o dinheiro, onde que nós estamos aplicando, para passar por isso, que daqui a pouco vai estar tudo normal e a gente vai seguir a nossa vida. Muito obrigado, Ricardo, de verdade. Muito obrigado, Carlos. Eu queria agradecer. Obrigado vocês aí, desculpe interromper só. Que como a gente está com o professor aqui, realmente o Ricardo ele é uma referência no mercado com o trabalho em FDICs, então não tem nem o porquê de atrapalhar a apresentação dele, que ele já está ele já vai fazer a aula. Eu fiz umas 5 perguntas aqui que foram respondidas na apresentação, então eu falei, já passa essa. Já foi tudo boa. Bom, agradeço as palavras, peço desculpas, porque assim, sou bom em FDIC, mas não entendo nada de tecnologia, ou seja, fiquei com a imagem aqui, parece um cara no Jornal Nacional, né? Ali me pergunta. Desculpa a vocês. Gente, o que eu queria aproveitar dessa oportunidade, certo? É principalmente provocar vocês da Up4 e os clientes de vocês, no sentido de que existe um instrumento para investimento em crédito que proporciona uma relação risco-retorno muito pouco usufruída, né? Os investidores de FDICs ainda são poucos, nós temos um patrimônio bonito, gostamos, mas a hora que a gente olha a alocação em outras classes de crédito, a gente percebe o quanto a gente tem um caminho interessantíssimo a ser explorado aqui, né? Um crédito seguro, com um conjunto muito robusto de proteção e esse nível de estabilidade, de retorno parrudo que um fundo como o Antares pode agregar. Então, assim, minha maior provocação, e fazendo aí, por fim, as palavras do Felipe, as crises vão passar, né? A nossa área aqui de análise estava levantando que as últimas 4 maiores quedas da Bolsa, né, mensais, e eu peguei todas elas, certo? A hora que você começa a contar as crises que você participou, você vai vendo que você vai ficando mais velho, né? Mas, assim, da certeza que a gente tem que a crise vai passar, né? Então, a minha maior provocação olhem
analisem, incorporem esse instrumento, que ele é muito inteligente para trazer proteção e retorno interessante para a carteira de vocês. Queria agradecer. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Carlos. Estamos junto aí, viu? Muito obrigado pela explicação aí. Até mais, legal, gente. Um abração. Gente, um abraço. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Até logo. Valeu.